Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre a oração, né? Por ocasião dos nossos devocionais das quintas-feiras. E como temos feito nas ocasiões anteriores, temos escolhido sempre um personagem bíblico para fazermos algumas ponderações, né? Acerca desse tema, ou seja, a oração. Vimos algumas lições importantes tiradas da vida de Daniel, também da vida de Davi. E hoje eu gostaria de, junto com vocês, olharmos um pouco para a vida do apóstolo Paulo, né? Já que nós vimos alguns personagens do Antigo Testamento, e agora queremos ver alguns personagens do Novo, e o primeiro deles é o apóstolo Paulo, ok? Então, o tema que nós temos sugerido como tema principal é a oração em momentos difíceis, né? Já que nós estamos enfrentando uma enorme dificuldade, um problema que vem se arrastando há várias e várias semanas, né? E ao que tudo nos indica, ainda parece que vai demorar mais alguns dias, né? Ou pelo menos algumas semanas. E eu gostaria então de ler com vocês um versículo muito pequeno, mas que tem muito conteúdo para nos ensinar, que é o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,17. Acho que grande parte dos crentes sabe esse versículo decorado. Talvez não lembre a referência, mas é bem provável que o versículo já tenha ouvido por diversas vezes, né? Por inúmeras vezes. O texto diz o seguinte: Paulo diz uma frase, uma afirmação curta, porém poderosa. Ele diz: orai sem cessar. Então esse é o ponto de partida, né? Então a oração em momentos difíceis. Uma pergunta que eu creio que seria muito pertinente, que devemos fazer, não só nesse momento que nós estamos passando, mas em todo momento, em todo tempo, a pergunta seria: por que a oração é tão importante para mim? Né? Essa pergunta, sem dúvida, deve ter sido o norte na mente dos personagens bíblicos, por exemplo, dos que a gente já mencionou, né? E sem dúvida na mente do apóstolo Paulo. Por que a oração é tão importante para mim? E essa pergunta, que com certeza o apóstolo Paulo tinha em sua mente, deveríamos trazê-la para a nossa realidade e fazermos essa pergunta para nós hoje, né? Por que a oração é tão importante para nós, né? Para eu e você. Será que temos parado para realmente pensar e refletir no peso, na importância dessa pergunta? Na verdade, em tempos difíceis como nós estamos passando, a oração realmente é um recurso que não pode ser deixado de lado. Em momento algum deve ser deixado de lado, e muito menos em situações como essa que nós estamos passando. Eu queria, de modo aqui muito breve, pensar com os irmãos alguns momentos específicos na vida do apóstolo Paulo em que a oração foi de tamanha importância e fez toda a diferença na vida do apóstolo Paulo, ok? E eu separei aqui três situações pontuais. Obviamente que poderia ter essa lista ser muito maior, né? Ninguém vai resumir a vida, a grande biografia de um servo de Deus que marcou sua época e toda a história cristã. Obviamente que são muitas as fases
e as situações em que o apóstolo Paulo realmente recorreu à oração. Mas eu queria aqui brevemente pontuar essas três situações. A primeira situação, porque a oração era importante para o apóstolo Paulo e trazendo isso também para nós, para nossa reflexão, é que por meio da oração manifestamos nossa total dependência em Deus. Então, por que a oração é importante em nossas vidas? Porque é por meio da oração que nós então manifestamos nossa total dependência de Deus. Meus queridos irmãos, o ser humano, ele não precisa de muito para se sentir autossuficiente. Infelizmente, o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor de Hebreus, ele nos traz inúmeros prejuízos. O pecado nos traz inúmeros prejuízos. E dentre os prejuízos que o pecado nos traz é justamente a visão deturpada que nós temos de nós mesmos. Ou seja, nós sempre nos achamos muito mais daquilo que de fato somos. Por isso nascem em nosso coração pecados como orgulho, arrogância, prepotência e por aí vai. E Deus, ele trabalha nossa vida, nosso ser, nosso caráter. E dentro desse escopo do serviço de Deus, da operação, do trabalho de Deus em nossa vida, a oração ela entra como um elemento no qual, a partir do momento que nós nos dispomos a falar com Deus, a levar diante de Deus aquilo que está ocorrendo em nós e em nossas vidas, isso demonstra por si só um sinal de submissão e de dependência de Deus. Tem uma situação pontual que eu queria só mostrar aqui com os irmãos, que se encontra na carta de Paulo, onde ele escreve aos Colossenses, capítulo 4. E lá no capítulo 4 de Colossenses, falando desse aspecto da dependência de Deus, Paulo diz o seguinte, Colossenses capítulo 4, dos versos 2 até o verso 4 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então note que até no serviço que Paulo prestava a Deus, ele reconhecia que não era um serviço que deveria ser prestado a partir das suas próprias forças, ou seja, as forças do apóstolo Paulo, sua capacidade, sua inteligência, suas estratégias. Ele reconhecia que Deus estava no controle da sua vida, direcionando inclusive aonde ele deveria chegar. Então, isso demonstra humildade, acima de tudo, e submissão do apóstolo ao Espírito Santo e a Deus, ok? Então, em momentos difíceis, a oração ela é um sinal claro, ou seja, quando estamos nos colocando na presença de Deus a partir da oração, isso é um sinal claro de dependência, um sinal claro de submissão. Não cabe a quem está numa situação de extrema vulnerabilidade a atitude altiva, ou seja, autossuficiente, onde o indivíduo se porta como se ele tivesse o controle da situação, quando na verdade ele não está no controle. Não é? Então, situações como essa que nós estamos passando escancara de modo muito claro, de modo muito visível a nossa insignificância do ponto de vista de forças para tomar então a dianteira e resolver as coisas realmente da forma como até gostaríamos que fosse resolvida, né? Então, sem sombra de dúvida, se dependesse só da nossa vontade, obviamente que nós já nem teríamos entrado na situação em que estamos e
e mesmo entrando já teríamos tomado todas as providências possíveis que tivessem ao nosso, a nosso controle, para dela já termos saído, não é verdade? Então, irmãos, pense nisso, pense nisso. Deus, ele espera de nós um comportamento de submissão, de humildade, de reconhecimento da pessoa de Deus como sendo aquele que de fato pode prover e nos socorrer em tempos de dificuldade. Então, note que aqui fica claro, da parte do apóstolo Paulo, essa dependência, essa submissão ao Senhor. Então, por que a oração é importante para nós? Porque por meio dela nós manifestamos total dependência do Senhor. Segundo ponto aqui que eu queria explorar a partir dessa ideia, por que a oração é tão importante, foi tão importante para o apóstolo Paulo e deve ser tão importante para nós. É porque por meio da oração nós apresentamos as nossas necessidades a Deus. Então a oração é o meio comunicativo que nós temos de livre acesso, e isso foi outorgado pelo sacrifício de Jesus, uma vez que pela morte de Cristo, pelo sacrifício válido de Jesus na cruz, a palavra de Deus diz que o véu que separava, que nos separava do Senhor, ali na figura do tabernáculo, do templo, então ele foi rasgado de alto a baixo, mostrando assim, deixando claro que não há mais barreiras entre nós e o Senhor e Deus. Então, a partir da oração, ou por meio da oração, nós temos as portas do céu abertas para ouvir o clamor, o nosso clamor. E, portanto, são apresentadas as nossas necessidades diretamente à pessoa de Deus. Um texto que também nos faz olhar para a vida de Paulo e ver isso com muita clareza, está lá na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do... Na verdade, o capítulo inteiro, né? Ele fala muito sobre isso, mas eu queria ler alguns versículos em específico. O primeiro deles é o versículo 6, Filipenses 4, verso 6. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, note que é por meio da oração que se faz conhecido diante de Deus as nossas necessidades, por meio de súplicas, de rogo, ou seja, o clamor que elevamos, que colocamos na presença de Deus através da oração. E o decorrer desse capítulo, Paulo inclusive vai fazer uma lista de situações às quais ele passou em sua vida, em seu ministério, né? Ele vai falar das suas experiências de fartura, de escassez, que mais? Ele diz aqui, ele diz, tanto você está humilhado como também exaltado. Então ele vai falar dessas experiências que ele passou, mas tudo isso sendo prontamente conhecido por Deus a partir da oração, da súplica que ele então colocava na presença do Senhor. E no final desse capítulo, ele diz o seguinte, lá no verso 19, ele fala: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, existe uma necessidade, essa necessidade o apóstolo Paulo então entendia que deveria ser colocada na presença de Deus através da oração, e ele reconhece que o favor a ele dispensado, seja por meio das igrejas, como ele diz aqui, que por algumas vezes essa igreja o abençoou, né, enviando ofertas para a sua manutenção, a manutenção do seu ministério. Então ele reconhecia que o favor de Deus, através de pessoas, através das igrejas,
era a maneira como a qual Deus, segundo a sua riqueza, havia de suprir ou estava suprindo as suas necessidades. Irmãos, quais são as nossas necessidades nesses dias? Talvez, em termos gerais, a maior necessidade seja aquela que está ligada diretamente à área da saúde, à nossa proteção, né, para que nós não venhamos ser acometidos desse mal que nós não temos ideia como isso vai reagir, o nosso corpo vai reagir a isso, enfim. Talvez para outros a necessidade seja a manutenção do seu trabalho, né? Já que a nossa economia está sofrendo muito também com os efeitos de tudo isso. Outros, a distância das pessoas, a necessidade seja exatamente suprir essa ausência de estar ali em comunhão, vendo as pessoas e poder então se relacionar com as pessoas. O isolamento para muitos tem sido algo torturante, né? Então, assim, cada um tem a sua necessidade específica. Pode ser que algumas seja uma necessidade de cunho geral, onde todo mundo está sofrendo, mas há também as necessidades individuais, onde para muitas vezes para uma pessoa ela se acomete dessa necessidade de uma forma e outras pessoas de outra maneira, e assim cada um tem a sua própria necessidade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir. Como? Deus sabe. E como nós vamos então colocar isso na presença de Deus? Através da oração, através da súplica, como ele mesmo nos disse, ok? Terceira questão aqui com relação a esse tema: por que a oração é tão importante para nós? Então já vimos que a oração é importante para nós porque por meio dela nós manifestamos a nossa total dependência de Deus, e também por meio da oração nós apresentamos as nossas necessidades a Deus. E uma terceira situação, porque a oração é importante para nós, é porque por meio da oração Deus age realizando grandes coisas. Isso é maravilhoso. Deus, ele usa a oração dos seus servos, da sua igreja, para atender e assim agir, realizando grandes coisas. Eu penso aqui, eu poderia mencionar outros exemplos, mas eu vou me restringir a duas situações, todas duas no livro de Atos. Lá no capítulo 12 de Atos, Pedro ele está preso. E enquanto Pedro está preso, a igreja, os irmãos estavam reunidos em oração pela vida de Pedro. E nesse momento, Deus ele intervém e Pedro então milagrosamente, sobrenaturalmente, ele é livre da prisão. A história completa está lá em Atos capítulo 12. Mais à frente, no capítulo 16, aí nós temos um exemplo de Paulo, que passa por uma situação também relativamente parecida. Paulo, ele é preso injustamente em Filipos, Atos capítulo 16, e ele, juntamente com Silas, são presos, e o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, fazendo isso em voz alta, ou seja, os demais presos, ouvindo os louvores e as orações desses dois servos de Deus. E a Bíblia diz que houve então ali um terremoto e as cadeias foram quebradas, ou seja, houve uma espécie de implosão, ou seja, a carceragem ela implodiu. E houve um desespero por parte do carcereiro, pensando que os presos haviam fugido, e Paulo diz, não faça isso, ele queria se matar. É uma história bem, bem interessante. E Paulo diz, não faça isso, nós todos estamos aqui. E o resultado final de tudo isso é que aquele homem, ele abraça o evangelho, ele recebe a Cristo,
E Paulo, então, é levado por ele até a sua casa. Paulo prega o evangelho à sua família e a família do carcereiro também se converte. Ok? Então, o que nós podemos deduzir, concluir de tudo isso? É que foi por meio de uma oração. A oração que Paulo estava fazendo, a Bíblia não diz, Lucas não registrou qual era o conteúdo dessa oração, mas com certeza a oração de Paulo não era em favor dele mesmo. Ou seja, Deus, por que você me colocou aqui? Deus, por que eu estou sendo fiel e o Senhor permite eu passar por tudo isso? Com certeza a oração de Paulo não estava seguindo essa direção. Muito provavelmente, na oração de Paulo, Paulo estava colocando a vida daquelas pessoas que estavam ali na presença de Deus, talvez a vida do próprio carcereiro, daqueles demais prisioneiros, por aquela cidade onde ele estava, enfim, colocando diante de Deus necessidades missionárias, necessidades evangelísticas. Paulo já tinha, àquela altura, entendido que ele era um servo de Deus a serviço do reino de Deus, e Deus, como Pai, tinha o controle de todas as coisas, e ele, Paulo, tinha plena consciência de que no momento certo Deus haveria de agir. E o resultado foi a grande e maravilhosa conversão daquele carcereiro, e aquilo foi um impacto, sem sombra de dúvida, para toda aquela sociedade que com certeza viu na pessoa daquele oficial, aquele carcereiro, a mudança, o agir de Deus mudando e transformando sua vida. Então, meus irmãos, por que a oração é tão importante para nós? Por que ela é importante para nós? Então, porque por meio dela nós manifestamos dependência, por meio dela nós apresentamos as nossas necessidades, e também por meio dela Deus age realizando grandes coisas. Então, nós estamos voltando mais uma vez para esse tema no qual nós estamos passando agora. Como está de fato a vida de oração do povo de Deus nesse momento? Será que nós, igreja, estamos de fato comprometidos em orar não só pela questão de saúde pública, né? Orando aí pela proteção, por coisas dessa natureza, o que é muito importante, não quero aqui jamais dizer que não devemos orar por isso. Mas, irmãos, há coisas que precisam ser levadas à presença de Deus e sem dúvida, Deus está usando tudo isso para alcançar muitos outros objetivos no meio da igreja, no meio da sociedade. Então, nós precisamos ter uma certa sensibilidade para começar a enxergar o que está por trás de tudo isso e o que Deus realmente quer fazer. O que Deus está fazendo e o que Ele ainda quer fazer. Sem dúvida, Deus ele vai, talvez agora nós não vamos conseguir perceber com clareza todas as nuances do que Deus realmente está fazendo, talvez daqui mais algum tempo, talvez até não, mas o fato é que Deus está agindo. Irmãos, a oração ela é muito poderosa. Tiago disse que muito pode em sua eficácia a oração do justo. Irmãos, se pensarmos da seguinte forma, ora, se Deus ele para e se debruça a ouvir a oração de um servo, de um crente, quanto mais de toda a sua igreja. Será que nós temos ideia do que é isso? Não é? Do poder da igreja em oração? Como vimos lá no exemplo que eu mesmo dei aqui em Atos capítulo 12, a igreja, naquele momento, reunida, aqueles irmãos, estavam orando pela vida do apóstolo Pedro e o que foi que Deus fez? Irmãos, uma coisa nós precisamos saber, se nós nos unirmos de fato como igreja em oração,
nós não vamos conseguir dimensionar o que Deus pode fazer em nosso meio. Então eu quero concluir deixando novamente essa pergunta para que nós venhamos nos fazer com honestidade, com sinceridade. E essa pergunta é: por que a oração é tão importante para mim? E aí eu gostaria de encerrar fazendo uma pequena mudança na forma dessa pergunta. Em vez de perguntar por que a oração é tão importante para mim, eu queria concluir perguntando: a oração tem de fato sido importante para mim? Porque ao mudar para esse formato, eu vou direcionar a mira para mim mesmo. Então a oração tem sido de fato importante para mim. Eu tenho visto nesses dias uma chance de ouro de estar mais na presença de Deus, né? Precisamos pensar isso. Será que nós estamos aproveitando a situação na qual Deus permitiu passarmos para que nós possamos estar mais na presença dele? Então a oração está sendo de fato importante para nós nesse momento, ou nós estamos ainda naquela falsa ilusão de que vamos conseguir sucesso, resultados a partir de outras coisas que não o próprio Senhor? Então, espero que Deus seja misericordioso conosco, nos abençoe, nos ajude de fato a perceber quão importante é estar na presença dele através da oração. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e que Deus seja conosco sempre.